pela ordem cronológica. Amados amigos, pela ordem cronológica das sucessivas revelações, o Espiritismo significa o ponto mais avançado. No entanto, não é por esse crivo que deveis considerá-lo, é pela sua essência realista, pelo seu fundo moral, científico e filosófico, e, acima de tudo, por ser prático, por ser experimental. Deveis, tendo em vista tais fatores, compenetrar-vos do seu imenso poder de influência social em geral. Quantos milhares de anos vos separam dos Vedas? Para cima de 80.000, segundo bons amigos destas regiões. Em seguida, os Budas, Rama, Krishna, Hermes, Zoroastro, Moisés, etc., etc. No entanto, amados amigos, quem derramou sobre a carne um espírito informante? Quem precisou de ser primeiramente martirizado para depois cumprir tão grata promessa? Não vos perturbeis com o que dizem os filhos da corrupção doutrinária, aquele Espírito Santo de cujo batismo fala bem o 2º capítulo do livro dos Atos, não será detido pelo muito de falta de brio que comportam as religiões humanas, idólatras, fetichistas, rotineiras, exploradoras e politiqueiras. Um poder supremo ordena em contrário, e só resta que o cultiveis em pureza e sabedoria. Rememorando tal dia, crescida a Jerusalém das raças e dos povos, e fundindo em um só amplexo divinal, o Consolador vai abrangendo a terra inteira por falar a todos a linguagem de confraternização. Naquele dia, não houve acepção de raças, de credos, de cores, de bandeiras, de nacionalidades, etc. Uma só verdade para uma só humanidade. Compreendeis, pois, a significação do Pentecoste? Considero sobremodo o tempo presente, época de transição, de violentos choques, onde os menos avisados perdem a noção dos fatores e, não raro, lançam-se pelos abismos segundo a voragem dos vícios, das corrupções em geral. Quero, por isso, lançar meu apelo precisamente quando um novo marco a Terra está transpondo, rumo aos seus melhores dias. Quis falar aos velhos, aos moços, às crianças, e falei mercê de Deus. Já disse que não adiantam negações nem fanatismos, o que vale é saber e praticar ainda melhor. A suprema lei, que é íntima a tudo e todos, não se move por pieguismos que tais, nem se nega com a negação de quem quer que seja. Dei-vos, pois, o exemplo vivo, tangente e imortal. Este lado da vida está abarrotado de tais testemunhos. Não formeis, portanto, na fila dos proscritos. Deus é em tudo e todos o centro gerador, onipresente e onipenetrante. Amai a tudo e todos com inteligência e bondade para poderdes aplicar bem a vossa liberdade pessoal. Eis aqui, amigos, a grande questão. Quem sabe aplicar bem a sua liberdade pessoal? É preciso que o espírito cresça o suficiente em pureza e sabedoria para fazer de si mesmo a melhor aplicação. Depois disso, classificará bem os elementos em geral, a fim de utilizá-los. Só assim não praticarás asneiras. Só assim fará uso decente de tudo e todos. Só assim honrará bem ao que é igual em origem, em plano e em finalidade. Quero, pois, terminar, mas quero fazê-lo à custa de um trecho da mensagem Consolador, o unificador religioso. Quero reproduzir um grande aviso. Quero passar avante uma prece que vale por um programa de vida, na Terra e em nossas regiões, onde humanidades vibram, lutam, anseiam, evoluem e oram o cântico da unidade entre Deus e o que é seu, a chamada criação, que para nós é emanação divina. Eis o trecho. Como vês,
Espírito amigo, um outro impulso move o mundo humano. Desde Joana d'Arc no sentido de restauração do cristianismo e unificação dos credos. É a idade cíclica quem pede contas aos fatores históricos, sendo que estes reclamam ao homem melhores e mais avançados conhecimentos. A Terra, meu irmão, carece de reformas profundas, de revigoramentos de períodos em períodos, e os últimos 5 séculos distinguem-se pelo conteúdo evolucionário mais potente jamais vivido ou imaginado. Tudo que era só local toma caráter universal. Tudo que os grandes vultos, os Vedas, Rama, os Budas, Moisés, o Cristo, disseram empiricamente deve ser dito e provado de modo prático. A era do falar, na verdade, já foi. A era nova reclama o ver, o viver a verdade. O tempo que compreende de 5 séculos para cá, no seu espírito de renovo, nada mais faz que preparar campo para sortidas mais grandiosas, para a grande unificação religiosa que se processará nos milênios próximos. E é por isso que te dizemos, para que compreendas o porquê de tantas e sucessivas manifestações do plano astral, baldeando para o recesso humano conhecimentos profundos, práticos, vigentes, reais. É por isso que se diz ao homem encarnado que em qualquer plano de vida, na carne ou no além-carne, a função de viver é parte integrante da própria verdade, que se processa em condições normais, que não deve imaginar em planos milagrosos, misteriosos, porque o céu ou o inferno jamais estiveram fora do próprio homem, jamais foram alheios ao homem. Queremos, espírito amigo, que o homem se compreenda como funcionário de Deus em Deus, onde quer esteja, honrando a função para o único serviço imortal que é a autoglorificação. Basta de viver na terra como se fosse um degradado. Chega de querer comprar o céu externo por meio de fraudes, de sacramentos mentirosos. Levanta-te em ti mesmo nas ações sociais diuturnas e forja o céu com o vigor da verdade expressa através de obras dignificantes. A verdade é Deus. O homem é verdade por ser emanação divina. Viva o homem a verdade em si, no culto de si em Deus e de Deus em si, que tal é a norma redentora. Fora da consciência da unidade, tudo é falso, entenda quem puder. E o que transmito é recado de miríades de grandes e insignes vultos, numa conclamação unitária e feliz, num convite à elaboração do céu interno. E todo e qualquer ato humano que concorra para a emancipação interna do próximo será tido como a maior oferta a Deus, no santuário de sua essência, que é o íntimo de tudo. Ama-te, pois, no teu irmão. Deus é amor, e a lei é amar. A tua prece, portanto, deverá ser prática, precisa, vigorosamente realista, tal como é Deus em ti, a vida em si, o céu interno, a mais premente e augusta necessidade. A tua oração deve ser o pensamento do trabalhador, do artista, do cientista, do verdadeiro crente, que é a ação local e necessária, no âmbito do infinito e eterno movimentar. Porque, em triste mistério, labuta todo aquele que desconhece a necessidade de ação presente, imediata e necessária. Um elétron ou um grão de areia, um homem ou um planeta, um sistema ou uma galáxia, todos o que devem fazer é desempenhar a função devida, nada mais. E para isso fazer, meu amigo, preciso é te compenetres dos fatores locais e da própria função. Se o que é matéria o não faz, por ser inconsciente, por qual razão poderá deixar de o fazer o homem?
O homem está tão incrustado no céu, o quanto o céu o está no homem. Basta de antropoformismos, basta de mentiras teologais, e por isso quero que ores no plano real da vida de relações. Tu, o teu próximo, tudo o que te for essencial à vida e à edificação são presentes e locais. O espírito sofredor, o atuado, o órfão, a viúva, o doente, o nu, o faminto, são lições de vida. Por que queres ficar nas salas de aulas e pensares no estudo, na lição que ali não seja ministrada, que ali não venha a ser ensinada, coisa ficciosa e alheia ao meio e às tuas necessidades? Amigo, aprende na vida a ser prático. Aproveita o tempo de estadia na sala de aula, que é o viver onde a divina providência julgou acertado e necessário. Não te furtes ao dever, pensando em céus estranhos e longínquos, milagrosos ou misteriosos, vindos por meio de formalismos dos homens. Tantas vezes volverás à carne, quantas vezes traíres o mandato para com os irmãos em geral e necessitados em particular, porque a providência te colocou no lugar preciso e devido. Um espírito é um aluno, uma condição é um ensino necessário. Que importa vás a um culto religioso qualquer, se não atenderes primeiro e, acima de tudo, ao irmão que geme, que precisa de tua solidariedade? Que é religião, afinal de contas? É fingir diante de Deus e dos homens? Pois se és templo de Deus, como tudo o é, adora a Deus no bem-fazer aos teus irmãos. Essa é a norma que te ensinou o divino modelo. Quero que vivas esta oração no envio de ondas mentais, no raciocínio, no trato com os semelhantes, e ela te fará iluminado, feliz, triunfante, porque é a própria vida em execução, é a função maravilhosamente exposta. Em outros tempos, outros missionários ensinaram grandes orações, modos de aplicação do poder mental, mas isolaram o homem de Deus, como isolaram Deus de sua obra. Um crime, um grande crime, portanto. Eles ordenam, eles querem que deixes tais ensinos, tais erros, tais crimes. Querem que vivas em Deus do mesmo modo que Deus vive em tudo que é seu. Ora, pois, assim, compreendendo o espírito da prece e não a forma material.